Olá pessoal, eu me chamo Eric Mig, sou mestre em Reiki e venho aqui divulgar para vocês um método de Reiki, de aplicação de Reiki que eu estou desenvolvendo, chamado Reiki Terapia. E também começar a divulgação do curso de formação continuada de Reiki do Espaço Cuidar, feito por mim. Eu vou me apresentar um pouco minha história do Reiki e explicar como eu cheguei nesse método e explicar basicamente a formação. Eu comecei a fazer o nível 1 do Reiki em julho de 2009. Fiz o nível 1 e o nível 2 no mesmo final de semana. E um ano depois fiz o terceiro nível de Reiki, que é o 3A. Nesse período, eu participei de alguns eventos de aplicação do Reiki e apliquei Reiki em alguns locais. E eu percebi de forma geral que o Reiki é muito trabalhado como a gente aplica e depois pergunta como a pessoa está. Às vezes a gente pergunta antes como a pessoa está antes, né? Ver tem algum desconforto, mas depois da aplicação a pessoa vai para casa. E eu percebi com o passar do tempo que a pessoa vinha com desconforto, a gente aplicava, ela ia para casa, uma semana depois ou mais a gente se encontrava, aplicava e sentia como se a pessoa mantinha o mesmo padrão. Aí comecei a questionar de como é que a gente estava aplicando, como é que eu estava aplicando o Reiki. E comecei a questionar se poderia aplicar de uma outra forma. Teve um momento que de forma bem intuitiva eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer uma leitura energética na pessoa para ver como ela está se sentindo, faço como é que os chakras estão, se tem alguma coisa que ela não está tendo clareza, que está tendo desconforto. E muitas vezes as pessoas elas não sabem explicar o que está acontecendo, ou às vezes como num primeiro contato a pessoa tende a não se expor tanto, aquilo no início para o terapeuta fica um pouco complicado de como eu vou contribuir com aquela pessoa, né? Além da aplicação do Reiki. Então, com a leitura energética, eu fui sentindo como é que estava a energia da pessoa, onde estava em excesso, onde estava em falta, e em alguns momentos eu vinha algumas sensações, vinha alguns aspectos daquele momento da vida da pessoa. E depois da aplicação, eu dizia só, olha, senti tal região do teu corpo, mais assim, mais assado, tem a impressão que tu poderia tentar harmonizar, equilibrar isso dessa forma e dessa. E as pessoas às vezes ficavam, nossa, ok, muito obrigado e tal. Alguns momentos eu não acertava com precisão a leitura, alguns momentos eu não conseguia captar. Aí, pessoal, não é bem isso, é aquilo lá. E com o passar do tempo fui ganhando experiência. Aí um tempo depois, 5 anos depois, eu fiz um mestrado em Reiki em 2016. E quando comecei a me preparar para ensinar, eu fui sentindo que além de ensinar a aplicação de Reiki, era muito importante ensinar também como a energia funciona, que é chamado de fisiologia energética, e também mais um aspecto sobre o que eu chamo de nível de consciência, que às vezes a impressão que eu tenho é que a gente pode aplicar, mas dependendo da nossa intenção, dependendo de como está a nossa energia, a gente pode captar, digamos assim, detalhar ou direcionar um pouco mais essa energia. Se a gente não muda nossa forma de pensar, de sentir, depois eu percebi nossa alimentação e outros aspectos, a gente não consegue captar, digamos assim, uma energia mais sutil ou mais específica. Com isso, quando eu fui preparar os cursos do Reiki, eu colocava na apostila, além da aplicação, além de como aplicar os símbolos, a história do Reiki e tudo mais, que é ensinado em geral nos cursos de Reiki, eu acrescentei a fisiologia energética dos chakras, corpos sutis e outros aspectos. E cada curso eu tento refletir conteúdos extras de acordo com o tema de cada nível. Só para explicar rapidinho para vocês, o nível 1 tem palavra-chave despertar. Aí no nível 1 eu ensino o primeiro símbolo, a partir do nível 1 a pessoa já pode aplicar o primeiro símbolo, tem a história do Reiki.
explico os chakras e um pouquinho dos corpos sutis, eu aprofundo depois no nível 2 e explico a questão do ética do terapeuta, como usar o pêndulo para leitura energética e outros aspectos como o paradigma da terapia holística e outros aspectos que possam dar segurança ao terapeuta, principalmente iniciante, que não conhece outras técnicas, a ter uma noção mais integrada de como a pessoa pode aplicar o Reiki e se sentir seguro nas sensações que a pessoa tiver, nas mudanças, nas variações de energia. Com isso, pessoal, é isso no nível 2, eu fiz esse mesmo esquema com os conteúdos específicos no nível 2, que a palavra-chave é transformação. Eu gosto muito do termo transformação de consciência, e que o foco é mexer nos aspectos mentais e emocionais. No nível 3 é o mestre interior, e o 3B é o mestre para ensinar o Reiki, para iniciar outras pessoas. Cada nível desse eu coloco um assunto além da prática do Reiki, acrescento conteúdos da fisioenergética e os aspectos de níveis de consciência. Aí eu percebi, pessoal, que a formação do Reiki, a gente pode contribuir para o reikiano, exercitar o seu próprio amadurecimento, e eu chamei de o Reiki como caminho do despertar, da consciência, da compaixão e da ação. Que aí cada nível eu vou explicar ou aprofundar mais sobre isso. Pronto, pessoal. Aí eu batizei esse método de Reiki terapia. A aplicação de Reiki é igual ao sistema Usui tradicional japonês. Eu não estou ensinando nenhum símbolo a mais dos 6 que me ensinaram. É mais essa visão de que o Reiki pode ser integrado com outros conhecimentos para dar segurança ao terapeuta e o terapeuta conduzir ou tentar contribuir de uma forma para as pessoas que ela atende, né? Não só de forma pontual com a aplicação de Reiki. Aí por isso que eu chamei de Reiki terapia. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu venho aqui divulgar a formação continuada do curso de Reiki de um sistema Usui tradicional tibetano e japonês. Eu já fazia os cursos, mas fazia, digamos assim, mais de forma isolada. Agora eu vou propor para vocês, né? E cada turma posso mudar um pouco a carga horária, a gente pode refletir isso junto com cada turma. Mas por exemplo, fazer um nível 1 às 14 horas, que eu dou de carga horária. Aí depois de 15 dias, a gente tem um momento de revisão e prática no mesmo grupo que fez o curso, e 15 dias depois é o Reiki solidário, nesse método de a pessoa acolher a pessoa, refletir um pouco o que está acontecendo, aplicar o Reiki, refletir algumas coisas depois da aplicação para se encerrar o atendimento. Com isso a gente encerraria o nível 1. Daria em torno de 22 horas, ou se a turma quiser acrescentar mais 4 horas, mais um turno, esticaria mais um pouco. O nível 2 teria o mesmo esquema, às 14 horas, mais 4 horas de revisão, mais 4 horas e treino, mais 4 horas. Aí no nível 2 eu sinto necessidade de oferecer uma oficina mais específica sobre as emoções e pensamentos, e também um tempo de 4 horas, a princípio eu vou propor isso, do Reiki solidário. O 3A e o 3B vai seguir esse mesmo esquema, e eu vou aprofundar depois cada conteúdo desse em outros vídeos. O nível 1 está planejado, vai acontecer no próximo final de semana, esse ou outro, no dia 31 de agosto, e 1º de setembro. Ainda tem vagas, as turmas são de 10 pessoas, posso esticar um pouquinho mais, não passar muito de 10. Mais informações vocês podem ver no site do Espaço Cuidar, ou escrever para o nosso e-mail do Espaço Cuidar, ou através do contato de telefone que está aqui embaixo, tá bem? Sejam bem-vindos. Eu só queria enfatizar, pessoal,
que o Reiki, eu fui sentindo com o passar do tempo que cada técnica é ensinado de uma forma, né? Alguns até orientam, você tem que fazer dessa forma, não pode fazer de outras. Mas eu sinto que isso faz parte de algumas técnicas, mas eu sinto que o Reiki tem uma abertura que a gente pode integrar certas coisas, que possa potencializar nossos atendimentos, que possa potencializar a ajuda que a gente pode fazer para as pessoas que nos procuram. E dessa forma, eu sistematizei esse método, mas geralmente eu falo para os meus alunos que sempre passem pelo crivo pessoal de vocês, que se vocês sentem que a energia flui em você diferente, sigam que a intuição de vocês segue. É muito importante frisar isso, que eu sinto principalmente para as pessoas que não têm contato em outras técnicas, elas terminam, digamos assim, elas até sentem certos aspectos intuitivamente, mas o professor mandou daquela forma, ensinou daquela forma, então vou fazer daquela forma. Ela termina se desconectando da intuição dela e com o passar do tempo, ela, se depender da pessoa, ela termina ficando insegura para se conectar consigo próprio, com sua própria intuição. É muito importante que cada um observe como a energia flui em você, ver se esse sistema, se esse método funciona ou não, e até de repente criar o seu próprio. Esse sistema, esse método estou criando mais como um parâmetro, para que, digamos assim, mais como uma forma de que a gente amplie a forma de ação, de aplicação do Reiki como geralmente é convencionado. Tá bem? Eu vou fazer uma série de vídeos também explicando alguns temas do Reiki. Eu não vou dizer quantos para vocês não ficarem com expectativa. E esse pode ser mais ou pode ser menos também, ainda estou elaborando isso. O primeiro vai ser o que é Reiki e os benefícios do Reiki e como funciona. Depois eu vou explicando os próximos, tá bem? Até a próxima!